Não, o tempo dele começa a passar diferente do tempo dos corpos. Ele não altera a passagem de tempo naquele corpo, mas a relação entre a passagem de tempo naquele corpo e dele se altera, já que o ritmo de passagem de tempo para ele se altera. Ô, professor, deve terminar de conversar isso aí. Pois então, eu não sei, a Lúcia não me comentou se eu ia abraçar essa porque eu até conseguiria, eu cheguei ali talvez um pouquinho atrasado, mas aí ela não me passou ainda, então eu não posso te confirmar. Galera, olha só, fiquei feliz de ganhar essa aulinha, porque a gente tem bastante coisa para discutir. Agora estamos discutindo o quê? Energia. Toda a ideia de energia da física nasce da ideia original de trabalho de uma. O trabalho pode ser positivo ou positivo é quando ele entrega ou retira energia. E negativo, se ele é nulo, não entrega nem retira energia. Para calcular o trabalho de uma força, se a força for constante, eu posso usar a fórmula força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Porém, essa fórmula ela é falha. Ela é falha porque se a força varia, ela não é uma boa fórmula. Ela vai dar resultado que não é coerente. Portanto, nós temos que fazer o gráfico força versus deslocamento e calcular o que mesmo? A área. A área é igual ao trabalho. Mais ou menos. O mais ou menos é por tua conta. Quando a força tem pelo menos uma parcela a favor da velocidade, entrega energia. Quando uma força tem ao menos uma parcela contrária à velocidade, retira energia. Nada demais, só revisão. Usando física, galerinha aí, vocês três, na última aula já me incomodei um pouquinho. Se abrir a boutique de novo vai vazar. Eu gosto muito de vocês, vocês têm que calar a boca. Nas aulas passadas, eu te mostrei, usando a física anterior quase toda, que a energia da velocidade é mv ao quadrado. Experimentalmente, se tu brinca com uma caixinha de areia e objetos, tu percebe que ao dobrar a velocidade do objeto que tu joga na caixinha de areia, tu quadruplica o quanto ele se arrasta na areia até parar. Quando tu triplica a velocidade do objeto que tu joga na caixinha de areia, aumenta 9 vezes a distância que ele se arrasta para parar. Por isso que aumentar um pouco a velocidade do carro é tão perigoso. Arrisca a vida da família. Desnecessariamente. Quem conhece um pouco de física sabe disso. Claro que na prática, sempre, com as estradas ficando boas do jeito que estão, a gente sempre tem que manter atento com os carros silenciosos do jeito que são, de a gente não passar da velocidade. Claro que eu digo isso para as outras pessoas, não para mim. Meu carro não passa da velocidade limite da estrada, não tem problema. Agora, a massa. Se eu dobro a massa do objeto que eu jogo na caixa de areia, o que acontece com quanto ele se arrasta? Só dobra porque a massa não está ao quadrado. Quando eu triplico a massa do objeto que eu jogo na caixa de areia, quanto que ele se arrasta? 3 vezes mais, porque a energia só triplicou. Posso dizer que na energia cinética, a energia cinética é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao quadrado da... Perfeito. Foi bem chatinha a dedução dessa fórmula. Não foi chatinha, mas foi pior do que as outras. Energia potencial elástica, a energia da mola. Kx ao quadrado sobre 2. Alguém lembra o que é o x? É a deformação, é o quanto a mola foi esticada ou comprimida. E o K? Constante elástica da mola. Coisa linda, muito bem. E aí o colega me brindou com uma dúvida. Sempre que tem uma dúvida eu fico todo bobo. É um alinhamento astrológico. Breve parênteses, tem uma aluna que me provoca no segundo ano, ela... é porque ele é sagitário, ela fala. Porque ele é sagitário, ela brinca comigo. E é óbvio que se ela fala isso pra mim, é porque é uma espetadinha. E eu realmente acho que ela esteja brincando, que ela não acredite tanto nos signos. Porque como ela já teve aula 2 anos comigo, eu fui ao pouco tentando minar essa falsa sensação que nos dá quando a gente lê o horóscopo, certo? Já comentamos sobre isso, certo? A ciência confirma que a astrologia não vale nada. É gostoso de ler o livrinho e sonhar com o teu namoradinho do signo perfeito, porém, isso é um grande delírio. Te contei um experimento que um britânico fez que destruiu a astrologia. Ele ligou para 100 mil casais na Inglaterra. 100 mil. Não foi 2 ou 3 ou 1000, foi 100 mil. A data de nascimento, horóscopo. Fez o mapa astral desses 100 mil casais. Sabe o que ele concluiu?
que os casais se casam aleatoriamente em relação aos signos. Não existe nenhuma preferência de Sagitário por não sei o quê, que é totalmente o contrário do que qualquer livrinho mequetrefe de astrologia fala. A matemática provou que isto é uma grande bobagem. Quer curtir? Curta. Mas não vai calcar a tua vida nessas bobagens, gente. Toma cuidado. Será que a minha personalidade e o meu destino tem a ver com o momento em que eu passei pela vagina da mamãe? Aí tem os astros. Aí os astros disseram, o Otávio vai ser assim. Outra pesquisa foda que fizeram. Pegaram 2 caras com o mesmo mapa astral. Não te esquecem. Se o teu astrólogo não te pediu o local de nascimento, ele é charlatão. Porque o mapa astral depende aonde tu nasceu. Na revista não fala onde é que a pessoa nasceu? Tu não nasceu no Brasil? Não é o mapa astral dos brasileiros, tá, gente? Porque as constelações que estavam viradas para ti na hora do nascimento eram outras. Tu entende? Então tu vê, a coisa é tão absurda que tem cara que é tão ruim no charlatanismo dele que ele nem sabe do que a astrologia verdadeira fala. Que é muito mais complexa que, né, aquele botãozinho que o cara da revista aperta para aleatoriamente cuspir bobagens. Aí hoje eu vou fazer outro horóscopo. Aí baralho. Saca? Toma cuidado com isso, meu querido. Eu quero que tu seja uma pessoa difícil de ser enganada. Quero que tu seja uma pessoa difícil de ser enganada, de ser enrolada. Duvide, inclusive do que eu te falo. Duvide, vá ler, vá pesquisar. Veja os 2 lados da moeda e tire suas próprias conclusões. Certo? Eu, como sou do lado da ciência, sou obrigado a te alertar para isso. Beleza? Pode ir. E, cara, tu querendo na engenharia, te juro, cara, eu tava lá na engenharia, aula de elementos de máquina, eu acho. O professor começou a perguntar o signo da galera. Qual é o teu nome? Signo. Cara, aquilo foi me dando uma agonia, tava lá no final. Nome, signo. Aí na hora que chegou a minha vez, eu não perdoei, né? Sagitário, mas o que isso tem a ver, meu querido? Tu acredita realmente nessa bobagem? Já perguntei, já fui meio... Porque na época o cara é de engenharia, o cara é cientista, porra. Eu perguntei se tu acha que influencia alguma coisa. Não, eu vejo que tem um signo aqui que vai melhor. Será que ele tem problema? Outra, será que ter nascido no inverno ou no verão não modifica mais a pessoa do que ter nascido... Será que na verdade o horóscopo também não tem a ver com a estação do ano e o momento cultural que tu vive? Né? Então, difícil tu filtrar essas coisas, certo? Cuidado, meus amigos, desconfiem de tudo. E aí a pergunta do amigo. Olha a pergunta bonita. Professor, energia potencial gravitacional, né? É MGH. Peso é M vezes G, né, professor? Eu disse sim. Então me explica, professor, o que aquele H está fazendo ali? Ótima pergunta. Quando eu deduzi essa fórmula para vocês, eu fiz assim, ó. Concordam comigo que a pedra tem energia se ela está numa certa altura? Sim, deixa cair na tua cabeça que tu vai ver essa energia se manifestando em forma de sangue e dor. Essa pedra tem uma massa. E aí, cara, em inglês a altura é H, né? Começa com H, né? Aí para inglês ver, tu vê. Nós vamos botar A aqui, bicho. Nós vamos virar coisa mais tupiniquinha aqui. Mas para inglês ver a gente chama de altura, porque em inglês a altura começa com H. Que frescura dos infernos, cara. Aí tu solta a partícula. Quando tu solta, quem é que empurra ela para baixo? O peso. Se nós queremos calcular quanta energia esta força entregou durante a queda, eu pego o valor da força e multiplico pelo quê? Pela distância que caiu. E quanto é que é a distância que caiu? H, né? H porque é para inglês ver. Vamos acabar com isso hoje. Cosseno de quanto? Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 0. Cosseno de 0, já viram? 1, coisa linda. E peso é M. Pronto. Só que a altura é com A, Cacilda Becker. Então pronto. Está mudada a nossa fórmula. E não vai mudar nada na vida de ninguém. Ou seja, o mais importante é tu saber o que significa a letra. E não a letra. E como os nossos estudos derivam de estudos anteriores feitos na Europa, e o Papa é o Newton, é o cara, certo? Então, o inglês ainda está sendo muito usado como referência nas letrinhas. Quando acabam as letrinhas, a gente usa dos gregos, certo? E por isso que volta e me aparece um mi, um alfa, um beta, um teta, um delta. Tinha uma frase que usava para essa fórmula. Eu falava Mige hoje. Tá. É porque vai mudando, né, cara? A coisa vai mudando. A Jezebel já não aparece tanto, as coisas vão mudando. Como? Pode ser verdade, Mige amanhã. Claro que é a professora de
Ô Luiz, vigia, mãe. Ó, tá perdoado. Tá perdoado. Eu lembro até hoje, comentei contigo, acho, né? Dos orbitais atômicos. Por causa de uma idiotice que uma colega minha falou. Te contei essa? Não contei essa pra ti? Eu tenho vergonha de contar, mas eu vou conseguir. Estava eu ajudando a colega lá na casa dela, a química básica, né? E tem os orbitais, né? S. Quem mais? Tu não sabe os 4 orbitais que tem? S, P, D e F. Cuidado, gente, já viram os orbitais atômicos, né? Os quadradinhos, os orbitais. Isso. Distribuição eletrônica de Linus Pauling, o S, o P, o D e o F, é o orbital. É o lugarzinho onde o elétron está orbitando o núcleo atômico, cara. Aquilo ali é uma maneira de mapear a posição dos elétrons em volta do núcleo atômico. Aquilo ali mapeia o vespeiro que é a eletrosfera. Olha que doença que é a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Calcula quanta energia tem cada maldito átomo naquela nuvem eletrônica que orbita o núcleo atômico. Uma doença aquilo, difícil de digerir mesmo. E tem que decorar, né? S, P, D, F, saber que o S tem 2 elétrons, que o P tem 6 elétrons, né? Em 3 casinhas, né? Certo? Beleza. A guria me solta. Seu peido deixou fedor. Porra, cara, ela falou isso, cara. Até hoje, passou mais de 2 décadas. Isso tá na minha mente. Seu peido deixou fedor. Eu fiquei com vergonha do tamanho da bobagem que ela falou. Mas até hoje eu decorei. Tá liberado, meu querido. Mijei amanhã, ótimo. E ó, o mais legal é que quando tu cria a tua babaquice, tu jamais esquece. Quando tu pega a babaquice do outro, pode até ajudar, que foi o meu caso, né? A guria soltou a babaquice e até hoje a coisa tá na minha cabeça. No leito de morte eu vou estar lá, S, P, D, F. Pode ter certeza, jamais vou esquecer disso. Agora, quando tu cria a tua, aí é eterna. Aí é eterna. Vocês conhecem algumas da tabela periódica para decorar? Não. Tem umas da tabela periódica que são fantásticas. Outra hora a gente fala disso. Olha só. Não, meus amores, me perdoa, eu tenho que continuar aqui, ó. A soma dessas 3 energias, é chamada de quê? Ninja, garota, energia mecânica. Energia mecânica é a soma da cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. O que é um sistema conservativo? Poxa, então a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E o que é um sistema dissipativo? Perde energia, então a energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica. Cara, eu te juro, só com isso que a gente acabou de discutir e com um pouco de bom senso, tu mata 90% das questões que envolvem energia no vestibular. Mas, para a gente fazer um trabalho digno, eu tenho que comentar 3 teoremas que relacionam essa matéria, que podem ser não utilizados, na verdade. Só com isso que eu te contei dá para resolver as encrencas. Mas às vezes um teoremazinho ou outro pode agilizar a nossa vida. E eu quero então comentar esses 3 teoremas de energia para a gente fazer alguns exercícios a respeito disso. O primeiro teorema de energia, que é o mais usado, esse realmente é muito utilizado, é chamado de teorema da energia cinética. Em alguns lugares é chamado também de teorema trabalho-energia. Mas eu prefiro o teorema da energia cinética para o ensino médio ao menos. O teorema da energia cinética, ele diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Só para tu sentir o que eu quero dizer. O carrinho tinha 100 joules de energia, andando numa região sem atrito. Aí eu fui lá e empurrei ele durante uma certa distância e acrescentei mais 200 joules de energia. Qual é a energia final dele? Se ele tinha 100 e eu acrescentei 200, foi para... Meu Deus, conservação de energia? É isso que essa equação está me dizendo. O quanto de energia eu entreguei para ele foi o quanto a energia cinética dele aumentou. O carrinho tinha uma energia cinética de 1000 joules. E depois de um motorista apertar no acelerador, a energia do carro passou para 5000 joules. Pergunta-se, desprezando o atrito, qual foi o trabalho que o motor aplicou no carro?
Porra, meu Deus! 5.000 menos 1.000, 4.000. O trabalho da força resultante, 4.000. Então tu vê, né? Não tem nada de absurdo. Dá para deduzir aquela formulazinha. Né? Em algum momento a gente pode fazer essa deduçãozinha. Por exemplo, na aula de apoio, é interessante. Porque eu sou chato, vou deduzindo tudo e nem todo mundo tem interesse na dedução. Às vezes ver a dedução deixa o cara mais chateado e afasta ele mais do que faz ele entender. Então tu vê, ó, se tu quiser a deduçãozinha, seria legal aparecer no apoio para a gente provar matematicamente que isso aqui não é uma mentira. Outro trabalho, outro teorema, desculpa, Beli. Com atrito. Com atrito, o teorema que a gente deveria usar seria o próximo. Parabéns, hein, garoto? Gostei de ver. Ele também poderia ter falado assim, ó. Sabendo que durante este momento, este período, o trabalho da força de atrito, dá para acrescentar já, entendeu? Daria para fazer agora. Sabendo que durante este movimento, o trabalho da força de atrito foi de menos 1.000 joules, pergunta-se qual foi o trabalho executado pelo motor. Pois então, de 1.000 para 5.000 ele ganhou 4.000, mas durante esse processo ele perdeu 1.000. Alguém teve que repor esse 1.000, né? Foi o motor, né? Concorda? Então, se antes o trabalho tinha sido só 4.000, agora tem que ser 4.000 mais 1.000 para superar a perda do atrito. Então, tu vê, não ficou ruim de fazer. Mas aí, quando tem atrito, o atrito pode ser a força resultante se o motor não estivesse funcionando. Então, por exemplo, quebrou o motor. O cara estava vindo lá e quebrou o motor. E aí, então, nesse deslocamento, qual foi o trabalho da força de atrito? Menos 2.000. Menos 2.000 porque retirou 2.000. Como só tinha o atrito atuando ali, peso e normal estavam se anulando, a força de atrito era a resultante. Então, tu vê, se só tiver o atrito e ela for a resultante, dá para usar o teorema para ela também. Porém, o teorema mais comum quando envolve perdas é o seguinte, ó. O trabalho das forças não conservativas. Força não conservativa. Vou escrever aqui. Força. O que é uma força não conservativa? Claro, faz perder energia, tipo o... Claro, obrigado, atrito. Trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. Quem são as energias mecânicas? Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Então, peraí, deixa eu ver uma coisa. O trabalho das forças não conservativas é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Menos, passa para o outro lado, energia mecânica inicial mais o trabalho das forças não conservativas é igual a energia mecânica. O que eu tinha te falado intuitivamente? Que a energia mecânica inicial menos as é igual a energia mecânica? O teorema novo agora, o super teorema, diz o quê? Que a energia mecânica mais o trabalho das forças não conservativas é igual a energia mecânica. Quem é então esse trabalho das forças não conservativas? São as perdas. E como ela está retirando energia, quanto é que dá o resultado daquele trabalho? Negativo. Claro, é uma perda. Quando eu coloquei ali, eu já sabendo que era uma perda, já botei o menos. Então o meu P vai vir um resultado positivo. Porque eu sei que ele representa uma perda. Eu, Otávio, coloquei o menos na fórmula. Nesse teorema, a perda não vem com sinal negativo. Mas a resposta vai dar um número negativo, mostrando para ti, ó, foi uma perda. Então tu vê. Se eu quiser calcular o trabalho da força resultante, eu não preciso me preocupar com energia potencial nem gravitacional. É só calcular a variação de energia cinética. Se eu quiser calcular o trabalho das forças não conservativas, por exemplo, tendo atrito, aí tu pega todas as energias do fim e subtrai todas as energias do início. Na verdade, cara, eu nunca usei aquele teorema quando eu tinha a tua idade. Eu só usava essa noção óbvia. O que eu tenho na minha carteira, menos o que eu gastei, é o quanto sobrou na minha carteira. Como eu ainda não estava com as energias bem resolvidas na minha mente, eu pensava em dinheiro. Era quando eu me importava, quando eu tinha a tua idade, guardar um dinheirinho para comprar alguma coisa. Então eu pensava nisso aí, eu não falhava. O quanto eu tenho, menos o que eu perdi, é o quanto me sobra. Meu Deus, assim é a natureza, é a respeito de energias. Certo? Fala, meu querido. Professor, só tem um atrito que dissipa energia de um corpo ou existe alguma outra coisa?
Na verdade, a força-peso ela não dissipa energia, né? Quando eu empurro o objeto para cima, a energia fica acumulada, né? Se eu solto, eu recupero essa energia. Uma mola também, ela tem essa propriedade. Só que na prática, sempre, seja na mola, seja no movimento de um corpo imerso em campo gravitacional, sempre vão haver maneiras da energia se dissipar. A mais comum é o atrito, é o arrastar de um objeto contra o outro. Mas a gente pode perder energia de outras maneiras sim. Por exemplo, eu agora estou perdendo energia por radiação. Eu estou emitindo um tipo de luz que vocês não enxergam, o infravermelho. Então tu vê, eu estou perdendo energia por irradiação, certo? Então, um gás, as moléculas de um gás estão se chocando lá umas com as outras. Esse gás pode perder energia de outras formas, pode liberar calor. E quando um gás, as moléculas de um gás se chocam, a gente diz que o choque é perfeitamente elástico. Então, no choque das moléculas de um gás, umas com as outras, não tem perda de energia. Mas quando o objeto se arrasta nesse gás, né, vai haver perda de energia. Então, o atrito é a principal, mas sim, existem outras formas de perder energia. Mas, às vezes, o atrito é que, por exemplo, gera o aquecimento e aí o corpo aquecido vai perder energia por radiação. Então, o atrito quase sempre está envolvido na brincadeira. O que é bom, né? Parece que o atrito é ruim, né? Mas sem o atrito, não se esqueça, a gente não caminha, né? Eu não seguro o apagador na mão, né? O mundo não existe, né? Então, o atrito ele é fundamental. Pessoal, a gente está falando sobre as curiosidades da energia e está dizendo que se a gente gritar durante 8 anos, não consegue aquecer uma xícara de... Imagina, 8 anos, isso é bacana, sabe para quê? Para tu entender o quão pouco eficiente é a energia sonora, né? A energia sonora ela é pouco eficiente, e aí tu entende também, porque mesmo tendo um aparelho de som poderoso, ele não vai aumentar a conta de luz da tua casa absurdamente, porque eu preciso de pouca energia para fazer o ar sacudir, certo? E quando eu faço o ar sacudir, ele dissipa pouca energia, por isso que eu teria que guardar a energia de um grito durante 8 anos, para poder aquecer um pouquinho de água, certo? Bacana? Manda mais. Tem mais algum interessante aí? Ele está dizendo que 10 minutos de atividade do furacão equivale à mesma energia de tu explodir todas as bombas atômicas do mundo ao mesmo tempo. Pois é, essa dado parece um pouco absurdo, né? Como assim, cara? Um furacão vai ter energia de várias bombas atômicas? Eu diria que não todas do mundo, porque o arsenal mundial de bomba atômica é o suficiente hoje para destruir o planeta Terra cerca de 20 vezes. Como assim, professor? Eu não estou te entendendo. Não, é que assim, tu pensa assim, né? Eu agora tenho bomba atômica, imagina que eu sou Estados Unidos e eu estou pensando. Agora eu tenho bomba atômica para destruir os meus vizinhos e o planeta todo, uma vez. Mas eu acho que não é o suficiente, vai que dá errado. Não, eu vou fabricar mais. Eu vou fabricar mais porque se eu quiser explodir a mim mesmo umas 10 vezes, eu vou poder. Isso é bom. Claro que, gente, se uma nação chegou a esse ponto, tem uma coisa muito errada acontecendo, né? E é óbvio que tem gente se beneficiando disso. Então, por exemplo, se a tua família tem uma indústria que está relacionada à produção de armas e tu, de repente, é presidente de um país, tu vai querer que teu país entre em guerra com todo mundo, porra, porque a tua família enriquece com a guerra. Você está entendendo? Quem estuda a história norte-americana percebe que é exatamente isso que acontece. Tinha algumas famílias ligadas à presidência da República que fez com que os Estados Unidos investisse, né, em atividades bélicas muito além do necessário, a ponto de produzir um arsenal atômico suficiente para destruir o próprio planeta Terra várias vezes. Ah, mas tem uma outra coisa que pode acontecer, e vai que o meteorito vem. E vai que o meteorito vem. Já foi dinossauro, parece que teve mais extinções, nós estamos investigando tudo para ver se nenhum meteorito bizarro nos atinge. Então, de repente, pode ter uma outra aplicação, né? Mas não tinha essa ideia de salvar a raça humana. Pelo contrário, o objetivo, de repente, né, é extinguir quem não te interessa para que tu passe a mão nos recursos naturais dessa nação mais fraca. Então, delicado, né? Para quem não sabe, além de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos já explodiu no mundo 1048 bombas atômicas. De uma só vez, eles explodiram 78 bombas atômicas no atol de Bikini, só para ver o estrago que dá. Porra, uma foi foda, lembra? Vamos explodir 78. Ah, mas general, como é que nós vamos verificar os estragos? Quem é que vai lá ver? Os nossos jovens do exército. Mas general, eles morrerão, alguns receberão radiação, terão filhos defeituosos. Ah, mas acontece, a vida é assim. E assim é, tu faz a explosão e o exército vai marchando
em direção ao epicentro da bomba fazendo relatórios, né, e sofrerão as consequências. Que loucura, né, cara? O ser humano não tem limite, a doença humana é absurda. Meus queridos, último teorema. Obrigado pelos comentários, hein? Eu achei que de repente o cara pegou pesado, mas de várias bombas atômicas sim. A energia de um furacão de várias bombas atômicas. Mas o estrago vai ser o mesmo, professor? Depende, cara, se um furacão atingisse uma cidade altamente povoada, né? Um São Paulo da vida, uma Nova York da vida, cara, o estrago poderia ser similar ao que se viu em Hiroshima e Nagasaki. Apesar da bomba atômica ser satânica, tem gente que não sabe que pessoas que estavam a 3, 4 quilômetros da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Da bomba de Hiroshima ou da bomba de Nagasaki sobreviveram, estão vivos até hoje. Então, o mais absurdo da bomba atômica é a expansão do gás aquecido que vai varrendo tudo e destruindo tudo. A radiação, obviamente, é terrível, né? Causou sofrimento e matou muitas pessoas instantaneamente. A estimativa é que 15 mil crianças morreram instantaneamente. Então, é claro que é absolutamente terrível, mas estrago físico de destruição, um furacão pode causar um estrago similar. Então, realmente, eu acho que não todas as bombas atômicas do mundo, né? Porque de repente o furacão ia acabar destruindo boa parte do mundo, mas algumas bombas atômicas eu aceito. E o último, mais um. Os Estados Unidos consomem aproximadamente 20% de... Esse é um dado foda de energia. Os Estados Unidos consomem 25% da energia elétrica mundial. 1/4 do que se produz de energia elétrica é Big Apple. A galerinha consome. Cara, assustador saber disso, né, cara? Assustador ver que talvez por isso o poder econômico tão assustador, né? Tantas indústrias, tantas empresas, tanta competitividade, tanta gente querendo superar tanta gente, tecnologia melhorando, a economia, o dinheiro fluindo entre as pessoas, né? Há anos, né, os Estados Unidos apresentam uma economia, mesmo que às vezes em recessão, muito bem regulada, né? Comparado com outros lugares do mundo. Eu quis dizer que quem estava perto da bomba não morreu, quem estava longe morreu. Não, eu quis dizer que houveram pessoas, por motivos especiais, que mesmo muito próximo da bomba morreram. Mas o grande problema da bomba, que a galera pensa em bomba atômica, pensa só na radiação. A maioria das pessoas que morreram não foi só da radiação, foi do deslocamento do ar, da queda dos edifícios, da ejeção de objetos devido à expansão. Então, com certeza aconteceu de pessoas morrerem mais distante e pessoas mais próximas não morrerem, por eventualidades. Mas o que eu queria falar é que mesmo a pessoa que estava exposta à bomba a poucos quilômetros de distância, mesmo tendo tomado uma radiação absurda e tendo a pele toda destruída, tendo sobrevivido àquela desidratação pelas queimaduras, ela hoje é uma senhora de 80 e poucos anos que descreve, né, ela viu a bomba explodindo, certo? Ela estava a poucos quilômetros da bomba, porque eles sabem, né, devido aos documentos, onde explodiu, e as sobreviventes que temos até hoje, eles documentam onde é que estava, para a gente inclusive calcular qual é a capacidade do corpo humano absorver radiação. Tá, então, tipo, se uma bomba atômica estiver embaixo da Terra, e bem embaixo, tu sobrevive? Cara, o quão embaixo da Terra é que é o importante, né? Porque a energia da bomba, ela vai ter como erguer uma certa quantidade de terra. É assim que a gente calcula a energia de um meteorito que caiu e abriu uma cratera. A gente vê quanta terra ele deslocou. É assim que a gente calcula quantos homens trabalharam na construção de uma pirâmide. A gente calcula a energia necessária para erguer aquela terra até aquela altura, certo? É assim que a gente consegue estimar quantas horas foram necessárias para construir as pirâmides. É por uma análise energética, né? Por isso que a gente, e aí claro, a gente documenta e vê que tinha exércitos de 20 mil homens afiando os instrumentos de cobre. 20 mil homens, 20 mil, uma cidade afiando. Ah, afiei, vai, próximo. E esses instrumentos eram usados para cavar pedra, para tirar os blocos de pedra, né? Então não foram os alienígenas, infelizmente, foram os seres humanos que cavaram a pedra, certo? E com muitas horas de trabalho. Então a gente poderia calcular. Tem uma questão, eu acho, da apostila que faz isso. Fala de um terremoto. Diz que o terremoto um pedaço do oceano caiu, afundou. Certo? E aí ele pergunta lá quanta energia está nesse terremoto. Então dá para fazer o cálculo. Tem bombas atômicas poderosíssimas, bombas atômicas menos poderosas, dependendo da profundidade do poder da bomba, tu poderia não erguer suficientemente a camada de terra, gerando apenas um tremor e não uma explosão absurda, né? Então existe a chance, sim. Existe a chance. Meus queridos, último teorema como eu havia prometido, e aí vamos fazer exemplos se der tempo. O último teorema, eu diria que é o teorema que mais me incomodou, eu demorei a aceitá-lo, demorei a entender ele.
era o teorema que dizia o seguinte: o trabalho de quem? Conservativo. É, isso aí, trabalho das forças não conservativas, agora o trabalho das forças conservativas. Quem são as forças conservativas com as quais estamos trabalhando? Atrito dissipa, né? Atrito não conserva. A energia potencial gravitacional é conservativa, então o peso, né? A força da gravidade é uma força conservativa. Certo? Velocidade não é uma força, né? A velocidade não é uma força. Que outra força é conservativa que eu citei hoje já na aula? Elástica, a mola. A mola, força elástica, e a força da gravidade. São as forças conservativas. O trabalho das forças conservativas, pode ser uma delas ou as duas, é menos, isso me incomodava, menos a variação da energia potencial. Quem são as energias potenciais? É a potencial gravitacional e a potencial elástica. O que me deixou afastado desse teorema é aquele menos ali. Aquele menos eu demorei a digerir, mas por que aquele menos, cara? Eu não entendi aquilo, pô, esse menos, as outras não tem menos, né? Eu fiquei magoado com isso. Como nunca me fez falta, já que eu sei que a energia inicial é igual à energia final quando se conserva, como eu sei que a energia inicial menos as perdas é igual à energia final, então nunca me fez falta esse teorema, eu sempre me virei nos 30. Mas, por uma questão teórica, vale a pena tu entender o que isso está querendo dizer. Olha que simples, vê se não é óbvio o porquê do menos. Vamos botar números para ficar mais palpável. Vamos pegar aquela nossa pedra da situação anterior, só que agora vamos dizer que ela tem 20 quilos. Ela está a uma altura A igual 30 metros. E a gravidade local é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Caiu a pedra. Bum, bateu no chão. Pergunta: qual é o trabalho da força-peso? A força-peso é uma força conservativa, não é? O trabalho da força conservativa é menos energia potencial final menos energia potencial inicial. Trabalho das forças conservativas é igual menos. Quando ele chegou no chão, qual era a energia potencial? Zero, porque se a altura é zero, não tem energia potencial. Menos, qual era a energia potencial inicial? É gravitacional ou é elástica? É, né? Não tem mola na jogada, né? Qual era a massa da criança? Gravidade, altura, 2 vezes 3, 3 zerinhos, 6.000 joules a energia final. O trabalho da força-peso na queda é positivo ou é negativo? Positivo, né? A força-peso está entregando energia, né? Menos com menos? Se não tivesse o menos na fórmula, a resposta daria negativa. E não faz sentido, né? Durante a queda, a força-peso entrega energia, não retira. Na subida, ela retira energia. Nossa, muito bom. Na subida, ela retira energia. Então, pô, tu vê, né? Eu demorei a entender o porquê do menos, mas eu acreditava nele, porque eu percebia que fazendo as continhas, o menos é que tornava a resposta verdadeira. Por que eu nunca precisei disso? Pô, cara, o trabalho da força-peso não foi o que a gente chamou de energia potencial gravitacional? Então calcula a porcaria da energia, dá 6.000, pronto. O trabalho da força-peso é 6.000, já estava lá a resposta. Pra que usar o teorema, né? Ah, o teorema é bom quando a questão é mais complexa, envolve mais dados, tem energia antes e depois. Então o teorema pode nos ajudar, mas com bom senso a gente não precisa dele. Não mudou nada na matéria, não teve na matéria nova. Eu só te contei 3 maneiras diferentes de aplicar aquelas ideias que eu te mostrei na aula passada. Alguém tem algum exercício das matérias, né, que eu comentei, de repente tu arriscar algum exercíciozinho? Alguém tem alguma duvidazinha? Senão eu vou fazer uma de exemplo e vou te sugerir continuar, fazer todas as outras do mundo. Olha só. Minha mãe mandou teoremas que relacionam trabalho e energia. Teorema de energia cinética, sim. Sim. Eu queria um melhor termo. Teorema de energia potencial. Ou tem até demonstração na apostila. Olha que bonito. Teorema da energia mecânica. Ele chamou esse aqui de teorema da energia mecânica. Ó. Eu chamaria de teorema das forças não conservativas.
Mas também é justo chamar de teorema de energia mecânica, né? Anota ali. Teorema de energia mecânica, ele faz a demonstração também. E aqui, chegou a questão. Minha mãe mandou, tá aqui a questão. Essa vai estar na última prova do ano. É obrigatório. Olha só que bela questão. Que bela manhã para aprender física. Página 34, exercício 9. Em um local em que a aceleração da gravidade tem intensidade de 10 metros por segundo quadrado, uma esfera de massa 2 kg se move ao longo de uma trajetória esquematizada. Ponto A, ponto B. Estou com calor não, criaturas? Meu Deus, que isso, cara? Estou suando em bicas. Suando em bicas. É uma expressão aqui. Bica, né? Bica d'água, né? Sai, corre água. Suando em bicas. Ô, meus queridos, sua velocidade ao passar pelo ponto A é 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. E a velocidade no ponto B é 10 metros por segundo. Desta forma é possível concluir que o trabalho das forças não conservativas nesse percurso é... Ele quer o trabalho das forças não conservativas. Qual dos teoremas nós vamos usar? Fica à vontade. O teorema que nós vamos usar é justamente o das forças não conservativas, pô, se ele pediu. Cara, quem são as forças não conservativas mesmo? Basicamente é o atrito. Era só tu calcular a energia antes, a energia depois e ver quanta energia foi perdida. Não precisava usar o teorema. Mas claro, eu quero te mostrar como é que se usa o teorema. O trabalho das forças não conservativas é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Eu te pergunto, quais eram as energias no fim? Tem potencial gravitacional e tem cinética do ponto B. Essa eram as energias no fim. E no início, quais eram as energias ou qual era a energia? Tem altura, então tem gravitacional. E tem cinética também. Por isso que ficou um pouco mais chato. Se o aluno quiser calcular separadamente cada uma daquelas, sem problema. Ou ele já pode substituir mgh do ponto B mais mv ao quadrado sobre 2 do ponto B menos mgh do ponto A mais mva ao quadrado sobre 2. Trabalho das forças não conservativas. Massa, 2 kg, gravidade 10, altura do ponto B. Eu não copiei, por favor. Altura do ponto B. 7? 7,5, obrigado. Mais massa do corpo, velocidade do corpo no ponto B. 10 ao quadrado dividido por 2. Menos massa do corpo, 2 kg, gravidade 10. Altura do ponto A. 10. Obrigado. 15. A altura do ponto A está no desenhozinho. 15 metros. Obrigado. Massa 2, velocidade no ponto A. 5 ao quadrado sobre 2. A parte final é chata, mas não é a parte importante. A parte importante é tu entender que a gente está fazendo energia final menos energia inicial. E isso vai representar quanta energia a gente perdeu. 7,75 vezes 2, 150. 100 mais 150, 250. Corta, 25. 150 vezes 2, 300. 325. Se eu tinha no fim 150, mas no início tinha 325, quanto que eu perdi? Menos 75 joules. Por que menos? Porque eu perdi energia. Certo? Então, cara, não mudou nada. O teorema não era necessário. Mesmo sem dar essa aula, se o aluno prestou atenção que energia inicial menos as perdas é igual a energia final, ele faria. E aí ele encontraria que a perda daria 75, não menos 75, porque perda já se supõe negativa. Ô professor, por que dizem que Einstein criou a bomba atômica? Porque de fato, cara, primeiro que foi ele o cara que disse que massa era energia. Ninguém imaginava que os átomos, que a matéria era energia, era uma forma de energia. Exatamente. Então ele é que
botou essa ideia no mundo. Olha, tem uma energia muito poderosa oculta no núcleo dos átomos. Então, primeiro já é o pai da bomba atômica por isso. Depois ele percebendo que os Estados Unidos, o nazismo estava bombando e tecnologicamente eles estavam bem avançados, ele ficou com medo do Hitler conseguir a bomba atômica antes. Então ele mandou uma carta de próprio punho pro presidente norte-americano, falando, olha cara, vai dar problema, estou convencido de que há mais algum tempo eles chegam na bomba atômica, então eu estou me oferecendo para, se tu quiser, a gente agilizar a construção da bomba atômica pelos Estados Unidos, projeto Manhattan, o nome do projeto. Então ele mais uns cabeça começaram a trabalhar no projeto, algum tempo depois nasceu a bomba atômica. Assustador, negócio muito legal, parte da história. A tua tarefa, tu tem que fazer 2 questões de cada um desses teoremas. Eu já fiz uma para ti, faz 2 desse teorema, 2 da parte anterior, energia potencial, 2 da primeira parte, teorema da energia cinética, 6 questõezinhas, mas eu não vou dizer qual. O meu objetivo é que cada um faça uma, porque aí eu vou perguntar quem teve dificuldade em alguma questão e vou fazer aleatoriamente as questões, certo? 6 questõezinhas é a tua tarefa, 2 para cada teorema, tu não gasta nem meia hora para fazer isso. Eu preciso disso para amanhã. Tem prova amanhã? Então vai, faz a tua tarefa, meu querido. Começa agora, empacou, chamou. Tem 2 minutos. Brincando para guardar material.